Pai do Senhor, meus irmãos, com muita alegria eu quero saudar todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero nesta oportunidade comentar um dos tópicos da nossa próxima lição da Escola Bíblica Dominical, que é o subtópico de número 1 do tópico 3, que diz: o amor é aperfeiçoado no crente. Nós estamos vivendo uma guerra, irmãos, de compreensão do que verdadeiramente é amor. E nós vivemos em tempos em que muitos compreendem amor como você concordar com aquilo que erroneamente ele faz ou pratica. E na verdade nós vamos ver que o amor de Deus é um gesto sublime de abdicação, de entrega, de dedicação total. Esse subtópico ele fala sobre o amor é aperfeiçoado no crente. Nós vamos compreender e entender juntos um grande ensinamento que o Senhor traz para o meu e para o teu coração. Texto, o autor da revista da Escola Bíblica Dominical, ele diz: o aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito. Então esse aperfeiçoamento, essa compreensão do que é amor, ela vai ser trazida ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento, por intermédio do Espírito de Deus que habita em nós. Vai nos fazer entender, vai nos fazer compreender, vai nos fazer nos aperfeiçoar no verdadeiro amor, no verdadeiro sentimento que provém do Senhor e que nós somos habilitados a exercer por intermédio da ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. O texto vai prosseguir, ele vai dizer: guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. Então, guardar a palavra de Deus é a forma como que este amor nas nossas vidas ele seja amadurecido e ele venha a ser usado, utilizado da maneira correta. No entanto, nós vemos que para que esse amor venha a amadurecer, é necessário guardar a palavra do Senhor. O livro de 1 João, capítulo de número 2, versículo 5, é o que diz: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Ou seja, quando nós guardamos a palavra do Senhor, é evidenciado na vida do crente de que este sentimento que surge dentro do cristão, ele é verdadeiro. Só tem uma forma de nós contemplarmos o amadurecimento do amor na vida do cristão, por intermédio de viver a verdadeira e genuína palavra do Senhor na sua vida. O que nos faz compreender que o amor verdadeiro na vida de um servo do Senhor, ela vem por intermédio do desejo de se alimentar da palavra, em ouvir a palavra, de buscar a palavra. Muitas pessoas dizem que amam ao Senhor, mas não consegue ler um capítulo da Bíblia durante uma semana. Muitas pessoas dizem que amam ao Senhor, mas ficam por meses sem vir num culto de ensino ou numa aula da Escola Bíblica Dominical. E isso, pela palavra, é um amor frágil, é um amor que não é verdadeiro, é um amor que não está na sua essência plena. Mas o texto vai continuar e o autor vai dizer para nós: essa obediência prática à palavra é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus. Como eu disse aos irmãos, muito diz: eu amo ao Senhor, mas não para ouvir uma pregação, não para ouvir uma mensagem, não para sentar para aprender aquilo que é ensinado na Escola Bíblica Dominical. Se o amor de Deus, por intermédio da palavra e daquilo que o autor traz para nós, ele é evidenciado por uma obediência prática à palavra, como eu amo a Deus e não gosto de ouvir aquilo que ele tem para falar para mim? Como é que eu digo que amo a Deus e não paro para ouvir aquilo que ele tem para minha família, para o meu ministério, para a minha forma de conduzir, a minha conduta durante o meu dia a dia? Então, essa evidência fica eminente na vida de um cristão quando ele obedece à palavra de Deus, quando ele vive o verdadeiro amor evidenciado pela observância da palavra do Senhor. Mais para frente o autor vai colocar para nós aqui: não há amor genuíno a Deus
sem compromisso concreto com a sua vontade revelada. Ou seja, não há amor genuíno a Deus. Este amor, ele é fingido se ele não obedece à palavra. Muitas pessoas dizem amar ao Senhor, mas não conseguem obedecer a princípios básicos estabelecidos pela igreja onde congrega. Muitas pessoas dizem que amam o Senhor, mas a sua vida é totalmente diferente dos preceitos que a palavra do Senhor nos direciona. Muitas pessoas dizem que amam a Deus, que fariam tudo pelo Senhor, mas não conseguem congregar, não conseguem ir na casa do Senhor, onde estão reunidos aqueles que estão ali em espírito e em verdade, adorando ao Senhor e bendizendo ao Senhor. Muitos dizem que amam o Senhor, mas às vezes uma cara feia, uma palavra daquilo que ele não gostou, já faz com que ele saia daquele preceito estabelecido por Deus de reunião, de assembleia, para cultuar e servir ao Senhor. Então, nós temos aqui esse direcionamento. Não há amor genuíno a Deus, sem compromisso concreto com a sua vontade revelada por intermédio da palavra. Se você ou eu não tivermos compromisso com a palavra de Deus, com aquilo que está estabelecido na palavra, o nosso amor não é um amor verdadeiro para com o Senhor. É por isso que nós vivemos dias difíceis, em que da boca para fora muitos dizem que amam o Senhor, mas não aplicam-se em obedecer os preceitos e o mandamento do Senhor. E quando às vezes é direcionado a meditar nos atos, ou é direcionado a observar os preceitos e parar um pouco para pensar nas suas atitudes, em vez de ele assumir a responsabilidade de que o erro é seu, às vezes quer culpar o outro, né? Nós estamos vivendo esse tempo em que as pessoas que são redirecionadas a observar a palavra, porque essa palavra vivida na minha e na sua vida vai evidenciar que eu e você amamos o Senhor. Nós temos visto de diferente pessoas que são direcionadas a ouvir a palavra e ser direcionada a mudar aqueles princípios que estão fazendo, que estão indo contrário à vontade do Senhor. Quando elas são direcionadas a isso, a primeira coisa que elas dizem é que a igreja não ama, que o obreiro não a ama, que a igreja, o povo de Deus não a ama e não a compreende. Mas nós vemos que o verdadeiro amor é evidenciado na vida de alguém quando ela vive verdadeiramente a palavra do Senhor estabelecida. Nós vemos pela Bíblia que boa, perfeita e agradável não é a sua vontade, nem a minha, é a vontade do Senhor. Nós temos um texto no livro de João, capítulo de número 14, rapidamente eu vou ler com os irmãos, João, capítulo de número 14, e nós vamos ler o versículo de número 21, nos mostra algo importante aqui para o nosso crescimento espiritual. João 14, versículo 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, aquele que ama ao Senhor Jesus, tá? Guarda e pratica os seus mandamentos. Este é o que ama. O texto é claro, o Senhor diz que uma forma de demonstração exterior não é da boca para fora, né? Não é por aquilo que você veste, não é por aquilo, mas é pela sua sinceridade, tá? Dizer que ama a Deus é fácil, tá? Da boca para fora. Agora, evidenciar isso, aí que é a forma complexa. Irmão, como que eu faço para evidenciar que ama ao Senhor? O próprio Senhor disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas. Não só ter, mas aplicá-los, guardá-los. Este é o que me ama. Então você vai evidenciar que ama a Deus por intermédio da sua vida de aplicação em viver a palavra. Por isso que nós temos vivido tempos muito difíceis, em que nós temos enfrentado um embate muito grande. Não é difícil você pregar para alguém e falar assim, olha, Jesus te ama, Ele quer te salvar, Ele quer salvar a sua vida, venha para Jesus, o Senhor pode fazer algo extraordinário na sua vida. E uma das formas em que o mundo rejeita é por intermédio da vida de muitos. Ele vai dizer, eu ser crente igual fulano, eu ser crente igual ciclano, por quê? Porque a palavra não está evidenciada na vida desse fulano e desse ciclano. E aí, quando você vai fazer o convite, o que acontece? As pessoas normatizam essa falta de comprometimento como se todos tivessem falta de comprometimento. E é nisso que nós temos que nos ater.
Aquilo que nós falamos, ele vai ser evidenciado por intermédio das práticas que nós vivemos. Se eu falo que Jesus é bom e vivo como se o Senhor não fosse a primazia da minha vida, então essa minha fala ela não tem peso. Se eu digo que eu sirvo ao Senhor, mas vivo fora dos preceitos estabelecidos por Ele, o meu testemunho, a minha fala não tem peso, porque eu prego uma coisa e vivo outra. Mas nós vamos seguindo aqui a respeito dessa questão do amor evidenciado neste primeiro tópico, no primeiro subtópico do terceiro tópico, que diz assim, ó: a cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido em nós. Nós temos vivido tempo em que pessoas não conseguem obedecer preceitos estabelecidos dentro da comunidade de fé dela. As pessoas vivem dentro de uma comunidade de fé onde tem um padrão, onde tem uma normativa e não consegue vivenciar aquilo ali. Como que o amor de Deus vai ser fortalecido no nosso meio? Nós temos que ter esse entendimento. Se nós fazemos parte de uma comunidade de fé, toda comunidade de fé, todo grupo, ele está estabelecido em um padrão moral que serve para aquele grupo. É só nós avaliarmos no livro de Jeremias, capítulo de número 35. Os recabitas dizem: nós não aprendemos assim com nosso pai. Então nós não beberemos vinho, e não beberam. E aquilo ali serviu de testemunho para o Senhor aplicar para Israel, que aquele povo era obediente aos seus antepassados. E o povo de Israel estava desobedecendo a Deus nos princípios que Deus tinha estabelecido. Então isso é muito importante. Nós vemos também que devemos viver de maneira que nossa prática aprofunde a realidade do amor em nossos corações. Portanto, refletir Deus no mundo é estar sendo aperfeiçoado no amor. E nós só vamos refletir Deus para o mundo vivendo conforme a sua palavra. Então, o amor de Deus ele é evidenciado quando nós nos aplicamos a viver conforme a sua palavra. Muitas pessoas estão, por intermédio das suas próprias atitudes, demonstrando que não ama a Deus. Irmão, como isso? Quando você deixa de participar de um culto de virada de ano, onde você oferece neste culto seus primeiros momentos do ano para o Senhor, trocando para ir ver fogos de artifício no lago. Quando você deixa de estar num culto de Santa Ceia para comer um churrasco na casa de amigo, de vizinho, de parente, de familiar. Quando você deixa de vir para um culto de ensino para assistir uma novela da Globo ou Big Brother Brasil. Quando você deixa de fazer aquilo que exalta o Senhor para colocar as justificativas nos outros. Lembre-se, o amor de Deus está sobre a sua vida. E a igreja do Senhor também te ama. Mas a evidência de que o amor de Deus está na sua vida é você guardar a palavra e viver a palavra do Senhor. Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude. E entendamos que o amor de Deus não anula a justiça do Senhor. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele ceifará. Ou seja, o amor de Deus está distribuído sobre a nossa vida. Mas há uma condição para que esse amor seja aperfeiçoado, que é a nossa vida em retidão conforme a sua palavra. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo continue fortalecendo seus passos em nome de Jesus.